essa é uma oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse documento que o Papa escreveu sobre os 150 anos em que São José foi declarado para nós o padroeiro universal da Igreja. E eu gostaria, sim, de começar conversando, colocando aquele comecinho do documento do Papa, onde ele fala a figura de São José, que eu acho assim tão interessante a gente olhar São José no Evangelho, que ele coloca assim para nós de uma maneira tão simples, mas ele vai fazendo com que essa figura de São José entre na nossa vida, a gente poder ter uma ideia de quem é São José, para a gente poder depois saber valorizar a nossa devoção para com ele. Então, ele começa mostrando para nós que São José ele é falado nos 4 evangelhos, mas sempre de um modo assim muito simples. Nos 4 evangelhos, por exemplo, nós vemos que ele é chamado assim, que Jesus é o filho de José. Isso nos 4 evangelhos. Agora, quem trata mesmo do evangelho, trata de Jesus e de São José, são os 2 evangelistas, Mateus e Lucas. Esse é que trata um pouco da infância de Jesus, então traz mais a figura de São José para apresentá-la para nós. Então nós sabemos que São José é um humilde carpinteiro, simplesmente isso. Ele, desposado com Maria, é um homem justo e sempre pronto para cumprir a vontade de Deus e que é manifestada na sua lei. E, através dos 4 sonhos, ele vai sendo dirigido e toma consciência de tudo aquilo que Deus quer e espera dele. Assim, São José é apresentado para nós como o homem justo, aquele que, na justiça, ele realiza tudo aquilo que Deus quer e espera de todos nós. Se nós olhamos assim, São José, dessa maneira tão simples, a gente vai descobrindo também outras realidades. A simplicidade de vida não significa que ele está alheio a todo o pano, ou então assim, o evento da nossa salvação. Ele é simples, não fala nada na Bíblia, ele só dá o exemplo, mas ele está inteiramente focado na nossa salvação, porque ele é o pai adotivo do nosso Salvador. Então, toda a redenção está aí, vamos dizer assim, passando pelas mãos de São José. Começa que ele, sendo um homem justo, e sem compreender tudo o que está acontecendo na vida dele, ele sabe tomar a atitude correta diante das coisas. Por exemplo, quando ele ficou sabendo que Nossa Senhora estava grávida, ele, como um homem justo, ele não queria assumir. Aquela criança não é meu, eu não vou ficar com o que não é meu. Então, ele queria deixar Nossa Senhora em segredo. Apesar de, no mundo de hoje, onde nós estamos vivendo, nós vemos tanta violência, seja violência psíquica, seja violência aí em palavras, na maneira de agir, de qualquer coisa. São José não. Ele simplesmente queria deixar Nossa Senhora em segredo, sem atrapalhar a vida dela, ela continuaria a viver e ele também vivendo do outro lado. É aí que entra a presença de Deus para ajudar esse homem justo a encontrar o caminho da sua vida. E aí, através de sonhos, ele vai descobrindo toda a grande realidade e que ele vai aprendendo aos poucos, porque no sonho não falou tudo o que ele devia fazer. Então o sonho vem naquilo que ele sozinho não foi capaz de resolver. Então aí o anjo falando para ele, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O que nela aconteceu é obra do Espírito Santo. Quer dizer, ele não entendeu, vamos dizer assim, muita coisa não. Mas ele nunca questionou, ele nunca falou nada com Nossa Senhora, nunca pediu uma explicação, bastou a palavra do anjo e ele então começa a viver a sua vida como o esposo de Nossa Senhora e vai viver a vida inteira nesse serviço da família.
E aí a gente vai descobrindo, por exemplo, quando naquele recenseamento ele teve que sair lá da sua casa e ir para Jerusalém, para Belém, para fazer o registro lá com a sua esposa. Ele chegando lá, não tendo onde ficar, e estava na hora de Nossa Senhora dar à luz, ele toma uma atitude. Ele acha lá um lugar onde pode ficar, prepara da maneira que ele tem condição e não reclama, não fala nada, e ele prepara um lugar para o Filho de Deus nascer aqui neste mundo. Sem nenhuma reclamação, nem mesmo sem dizer assim, eu não dou conta, o que eu vou fazer? Não fica clamando nada. Ele simplesmente vê, eu posso fazer isto. Então deve ter dado uma arrumada lá dentro daquela gruta, arranjou direitinho o que ele pôde, limpou como pôde, deve ter estendido aqueles paninhos lá, porque o menino Jesus foi enrolado em faixas, quer dizer que nem muita coisa eles tinham para preparar o lugar. Mas ele não fica aí reclamando e falando, ou achando ruim, ou dizendo que Deus pede uma coisa, mas não dá condição. Ele providencia o que está ao alcance dele, e ele acha que é isso que Deus quer. E aí é um exemplo para nós, porque muitas vezes, diante das circunstâncias, nós temos que assumir a nossa vida, temos que assumir a nossa responsabilidade de fazer da melhor maneira possível. E às vezes a gente quer fazer tão bonito e acaba não fazendo nada, porque nem sempre nós podemos fazer o melhor. Se eu não posso fazer o melhor, eu faço o que eu posso. E fazendo o que eu posso, eu estou fazendo bem feito tudo aquilo que está nas minhas condições. E é isso que São José passa para nós com essa ideia. E depois outras coisas que o Papa vem colocando também para nós no início desse documento, é que ele vem mostrando para nós que Nossa Senhora, vamos dizer assim, dos santos, é o que mais chamou a atenção dos papas. Mas depois de Nossa Senhora, o que mais ocupa aí no ensinamento dos papas é São José. Então aí a gente vê vários papas, desde Pio IX, que ele vai passando por aí, vai mostrando, cada um falando uma coisa, cada um mostrando. Nós vamos passando assim vários papas, cada um chamando a atenção para um ponto. Às vezes parece uma coisa tão simples, mas às vezes é também uma coisa assim tão extraordinária, porque, por exemplo, São João 23, ele fez uma mudança no cânon romano que eles diziam que não podia ser mudado. Pois ele mudou o cânon, colocando São José junto com Nossa Senhora, porque se ele faz parte da redenção, por que ele não pode estar ali junto? E assim ele está presente no cânon romano. E depois agora, nos últimos lugares, nós estamos vendo o Papa Francisco, que colocou não só no cânon romano, mas ele estendeu para todas as orações eucarísticas que nós temos na igreja. Ali já tem um lugar para a gente falar o nome de São José, que é tão importante dentro da nossa redenção, dentro da nossa salvação. Se nós olhamos assim, a gente vai vendo aos poucos a importância que São José vai assumindo na igreja. Ele não apareceu de uma hora para outra, mas ele veio de maneira assim tão tranquila, tão quietinho, mas ele vai aparecendo aos poucos durante a nossa caminhada aqui nesse mundo, até chegar nesse ponto de nós percebermos que ele está tão unido a Jesus que ele faz então aparecer aqui nesse mundo a presença de Deus Pai dentro da família. Assim a gente tem uma visão rápida da pessoa de São José, que foi aos poucos chegando até os nossos tempos com alguém que é apresentado para nós como um modelo de vida e um modelo assim de testemunho diante de Deus e diante da vida que nós vivemos. Agora, olhando o documento em si, esse documento ele está dividido em 7 capítulos. 7 capítulos pequenos, porque simplesmente o Papa Francisco quis trazer para nós uma ideia assim, que fundamentar para nós
essa vivência da nossa fé e descobrir o quanto que São José pode nos ajudar na nossa caminhada. Não só ajudar em alcançar uma graça para nós ou alcançar um milagre, mas também nos colocar, e isso é o principal, nos colocar diante de Deus. Então a nossa devoção não é a gente querer simplesmente receber uma graça ou receber um milagre. A nossa devoção deve nos ajudar também a crescer na nossa fé e a gente poder estar sempre unido com Deus. E nesses capítulos que ele vai apresentando, ele chama a nossa atenção. O primeiro capítulo, ele coloca assim, que é o Pai amado. Então, São José é colocado para nós como aquele Pai amado. Então, a confiança que o povo tem em São José. Isso aí ele lembra para a gente lá o José do Egito, que quando ele, conhecendo os sonhos, interpretando os sonhos, ele interpretou um sonho de um faraó. Aquele faraó, numa época de dificuldades lá no Egito, convidou José para ser vamos dizer assim, o primeiro-ministro, para cuidar dessa preparação. Então, quando ele viu que o Egito teria 7 anos de abundância e em seguida 7 anos de flagelo, então ele foi chamado para preparar o Egito para vencer essas dificuldades que viriam depois desses 7 primeiros anos. E aí é que ele vai depois, aliás, que nós vamos ver depois, que quando o povo recorria ao faraó, ele dizia, isso é Eli com José. Então, ide a José. E isso aí a igreja também tomou. O exemplo de São José para a igreja é tão importante que olha tantos problemas, tantas dificuldades na nossa vida, que a igreja pode dizer tranquilamente que nós podemos ir a São José, porque, como diz na oração, a gente nunca ouviu dizer que alguém que recorreu a ele saiu de mãos vazias. Então, nós temos em São José essa proteção e essa ajuda. No segundo capítulo, ele chama para nós Pai na ternura. Então, essa maneira de tratar, de cuidar das pessoas de São José, então a gente vai aprendendo também da mesma maneira como Jesus aprendeu com ele. Aquela ideia que a gente tem lá no Antigo Testamento de que Deus cuidou do povo com tanto carinho, e que até ajudou o povo a andar, como ele fala, tomando pelas mãos, como nós vemos muitas vezes, seja nos Salmos, ou seja, em algumas passagens onde Moisés está orientando o povo, a gente vai vendo São José também, vem ensinando a Jesus a maneira de viver como alguém que está sempre presente, sempre ajudando. Isso aí faz a gente lembrar que Jesus deve ter lembrado muitas vezes dessa maneira de Deus Pai cuidar do seu povo aqui na terra, e aprendendo com São José. Isso aqui fez eu lembrar também de uma história, isso é entre os índios, que uma tribo, quando a criança ou então o adolescente, queria mostrar que ele já era capaz de ser um índio igual aos outros grandes, então ele tem que passar por uma experiência. E essa experiência, ele iria lá para o meio da mata, e lá ele sentaria num tronco de uma árvore, e seria tampado os olhos dele, ele teria que passar a noite inteirinha lá. Não poderia tirar essa venda. E ele não podia sair também do lugar onde ele estava. E ali, aquela criança ou aquele adolescente, com os olhos vendados, iria passar a noite inteira lá sozinho, lá no mato. E ele então ouvia os pássaros cantando, ouvia os animais que tinha lá na mata, tudo. E ele tinha que ficar quieto. Não podia sair de lá e nem podia tirar as vendas. Se ele estava com medo dos animais, ele ainda não podia ser gente grande lá no meio da tribo. E aquilo, ele só poderia tirar a venda na hora que o sol já tivesse aparecido, já tivesse clareado bem todo lugar. E a surpresa desse adolescente foi que, depois dos medos que ele passou à noite com os animais, tudo por lá, mas ele falou assim, eu quero ser gente grande, então eu vou ficar quieto. Quando chegou no outro dia, a hora que ele tirou a venda, o pai dele estava ali ao lado. Então,
mostra assim São José, sem intrometer na vida de Jesus, ajudando ele em tudo, mas sempre presente, sempre ajudando. Esse é o pai da ternura, que nunca abandona o seu filho, nunca o deixa de lado, mas está sempre cuidando dele, mas sem ser dono da criança. A criança é dada aos pais para que os pais a eduquem para Deus, não para si mesmo. Então, deixar a pessoa livre. Depois, nós vemos também no 3º capítulo, pai na obediência. São José sempre obedeceu sem nunca reclamar e sem nunca ter pedido explicações. Então, além de ser obediente, ele tinha que ser alguém responsável. E se Deus o colocou como o esposo de Maria, é porque já sabia que ele tinha condição de cuidar dela e cuidar também do filho. E é com isso que nós vemos que São José sempre obedecia. Quando o anjo falou para ele que ele devia fugir para o Egito, porque Herodes queria matar a criança, ele então se levanta à noite mesmo, planeja como é que vai ser a viagem, e toma Maria e Jesus e vai para o Egito. Sem perguntar nada, sem falar se a viagem era fácil, se era difícil, sem reclamar nem nada, ele assume essa responsabilidade. E o anjo falou para ele, você vai ficar aí até que eu te aviso de novo para você voltar. Então ele sai e vai embora andando e buscando aquilo que ele vai fazer. E aí é que a gente vai ver a presença dos sonhos. São 4 sonhos onde São José vai aprendendo a conhecer os planos de Deus para a vida dele e também para a vida do menino. Então, o primeiro é o sonho que ele fala, foge porque Herodes quer matar o menino. Então, na sua responsabilidade, ele vai levar Nossa Senhora, vai proteger Nossa Senhora e o menino Jesus. No segundo sonho, o anjo dá essa ordem para ele, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge. Então, ele também assumindo essa responsabilidade, ele assume a vida, não sabe o caminho que ele vai assumir, não diz o caminho que ele deve seguir, nem o que ele deve fazer, como que ele vai prover essa viagem, ele tem que fazer de tudo. E a gente vai descobrindo aos pouquinhos aquilo que São José vai fazer na vida. Eu enganei aqui, o primeiro sonho é aquele que, quando o anjo fala para ele, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa. O segundo é esse, toma o menino e vai para o Egito. O terceiro é quando morreu o Herodes, então o anjo fala para ele, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Ele vem, mas no caminho ele percebe que no lugar de Herodes tem um outro rei pior do que o primeiro. Então ele aí vai pensar de novo, o que eu vou fazer? Então em sonhos, o anjo fala para ele buscar um outro lugar. Ele que vai descobrir para onde. E ele vai então para um lugar bem distante de Jerusalém, onde o povo falava, de lá pode vir alguma coisa boa? Ninguém conhecia essa cidade, pelo menos ali não era muito falada entre o povo judeu. E lá ele vai ficar em Nazaré. Ele vai ser chamado depois o Nazareno. Assim a gente vai vendo as coisas que São José vai assumindo e levando avante aquela obrigação ou aquele pedido de Deus para ele assumir a responsabilidade da família. Depois que nós vemos aí as prescrições da lei, tudo aquilo que devia fazer, São José cumpre. Por exemplo, sobre a purificação de Nossa Senhora, sobre levar lá no templo, quando Jesus se perdeu lá no templo. Isso aí é até interessante a gente ver. Será que Jesus perdeu mesmo lá no templo? O que estava acontecendo? Porque 12 anos era a época em que a mulher se libertava, ela já podia se casar. E o menino, vamos dizer também, era a época em que ele assumia a responsabilidade dele. Então ele ficar 3 dias lá no templo, para ele estava fazendo certo, ele assumiu a vida dele. Tanto assim que quando Nossa Senhora fala para ele, o que você fez? Olha que há 3 dias nós estamos te procurando.
Ele falou, por que vocês me procuram? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Mas depois também, o Evangelho lembra para nós que ele aprendeu a obedecer a São José, então ele voltou com os pais para Nazaré e era submisso. Quer dizer, ele aprendeu e agora está pondo em prática que ele deve fazer isso. Depois, quando a gente vê no 4º capítulo, Pai, no acolhimento, o acolhimento que nós vemos, ele coloca tudo na base da caridade. Ele aprende a colocar aqueles ensinamentos da lei e começa a viver de acordo com o plano de Deus. Nesse mundo onde a gente vê a dificuldade do pai assumir a responsabilidade dentro da vida de família, São José passa a ser também um ponto importante, porque ele vem mostrar para nós que no mundo de hoje, onde a gente vê, vamos dizer assim, a carência de pai, de alguém que assume a responsabilidade da vida de família, ou então que por qualquer coisinha abandona, deixa tudo, São José está ali firme, com as dificuldades todas, e ele lutando. Ele tem a certeza de que Deus não vai abandoná-lo em nenhum momento. Por isso ele pode tranquilamente viver a vida, aquilo que Deus propôs para ele, porque ele vai ser respaldado por Deus. Mas ao mesmo tempo, ele vai assumir a sua vida, vai viver de acordo com o plano de Deus e realizar a sua vontade. Depois, nós vemos aí no 5º capítulo, pai com coragem, criativa. Então, a criatividade de São José, de saber tomar a decisão certa naqueles momentos em que ele deve assumir a vida. Se nós temos que buscar com a nossa vida realizar os nossos trabalhos, nós devemos também ter a capacidade de escolher. Deus não vai chegar aqui e querer falar para nós tudo o que a gente tem que fazer. Ele pede e deixa liberdade. Então, todas as vezes que nós pedimos uma coisa qualquer para alguém, a gente deve lembrar que a pessoa tem que ter a sua liberdade de fazer do seu jeito. Então, cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, cada um tem a sua maneira de pensar e realizar as coisas. Então, quando a gente pede para fulano, faça isso para mim, eu tenho que lembrar, o jeito dela não é o meu. Ela não tem que fazer do jeitinho que eu faço. Se for para fazer do jeitinho que eu quero, então para que eu vou pedir o outro? Então eu tenho que reconhecer isso. E quando Deus pede para São José, deixa para ele essa liberdade e sabe que ele tem condição de assumir essa vida e viver de acordo com o que ele tem condição de realizar. Como a gente já viu lá no nascimento de Jesus, ele mesmo providencia lá um lugar para Jesus nascer. Não tem lugar na taverna, então ele vai encontrar um outro lugar onde o Filho de Deus possa nascer e ser protegido. Depois, quando a gente vê também, ele sabe transformar um problema numa oportunidade. Então, todo problema que aparece na vida dele, ele faz disso uma oportunidade para mostrar aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele sabe e aquilo que ele pode realizar. Depois nós vemos no 6º capítulo, é o pai trabalhador. E mostra como São José, como carpinteiro, ele vai cuidar tanto de Jesus como de Nossa Senhora. E aí é uma coisa que ele vem ensinando para nós. Porque hoje, quando a gente pensa que a única maneira que a gente tem é ficar pensando no dinheiro, São José pensa no seu trabalho. Com o trabalho, ele é capaz de solucionar o problema. Ele não vai dar tudo o que uma pessoa precisaria, mas ele vai dar tudo o que ele tem condição de dar para o outro. E por isso, ele mostra para nós que a nossa vida não é querer ter tudo, mas é viver aproveitando tudo que nós temos para transformar a nossa vida da melhor maneira possível. São José vai mostrar isso com a sua vida, com o seu exemplo para Jesus, e vai ensiná-lo também a ser responsável naquilo que ele deve fazer.
Por isso é que a gente vê Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis que ele tem, ele está ali sempre pronto para realizar a vontade de Deus. É o caso lá no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim este cálice, não como eu quero, mas como tu queres. Então, ele assume a responsabilidade dele e fala para o Pai, eu vim para isto, eu quero isto. Apesar de ver aí as dificuldades, eu quero que a sua vontade seja feita. Então, esse homem trabalhador ensina que com seu trabalho a gente tem também uma responsabilidade na vida. Depois, São José, o Pai na sombra, isso aí vem lembrar para nós, fazer a gente lembrar de um escritor polaco, que ele escreveu um livro, A Sombra do Pai, onde ele conta a vida de São José e vai mostrando para ele como que São José vai realizando tudo aquilo que Deus Pai faz na vida e orienta o seu povo aqui na terra. Então Jesus deve ter visto muito nos exemplos de São José a atitude do Pai Celeste realizar e governar o mundo. Ele deve ter vivido esses momentos e sentido também a responsabilidade de São José aqui na terra. Não, agora, o Papa chama nossa atenção para ser pai. A gente não nasce pai, a gente se faz pai. E aí é que o mundo está precisando muito de paz, porque muitas vezes a gente quer chegar aqui e para ser obedecido a gente quer impor, quer fazer com que os outros façam do jeitinho que a gente quer, vai exigir isso, vai exigir aquilo, e Deus não age assim. Deus dá sempre a liberdade. O que não pode faltar é o amor. Então, sempre demonstrando amor, sempre vivendo o amor, ele está aí presente e ajudando. Por isso, Jesus vai ver em São José aquele que realmente é como uma sombra do Pai dele aqui na terra. Então, quem está com São José está vivendo de acordo com a vontade de Deus Pai, porque ele aprendeu a viver e a fazer aquilo que Deus quer e espera de nós. Então, o que ele aprendeu na lei, ele vive agora na caridade. Se Deus é misericordioso, São José também é misericordioso, não impõe. Ele leva as pessoas a encontrar o melhor caminho, a melhor maneira de estar junto de Deus. E assim, nós vemos nesse documento o Papa mostrando essa atitude de São José e chamando a nossa atenção. Quanto mais nós nos unirmos a São José, mais também nós vamos sentir a presença de Deus Pai na nossa vida. Podemos dizer assim que a nossa devoção a São José pode crescer cada vez mais, porque ao amar a São José, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, porque vemos nele o exemplo que Deus Pai vem realizando aqui nesse mundo. E essa preocupação faz a gente lembrar assim de tantos santos que vieram pensando e refletindo e olhando na nossa vida esse encontro com Deus. E um exemplo também que chama muito a nossa atenção é de Santo Agostinho. Quando vê tanta coisa bonita, tanta coisa boa, ele vem falando para nós assim que se tanta gente pôde viver bem, por que ele também não pode? E aí, quando ele começa a viver a fé, quando ele começa a viver os ensinamentos, então ele exclama: tarde vos amei, e ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te encontrei. Isso aí mostra que Santo Agostinho, sentindo que ele foi, depois de muito tempo, é que ele foi descobrir Deus na sua vida. E São José está aí sempre presente, apontando Deus para cada um de nós. Se estivermos unidos a São José, estaremos também sempre em união com Deus, que é nosso Pai. Então isso, assim, olhando rapidamente aquilo que o Papa queria chamar a nossa atenção com esse documento do Patris Corde, que é mostrar a presença de São José na nossa vida. Um pai de coração com coração. E isto nos ajuda também a pensar agora na nossa família
e ver como é que nós estamos vivendo em casa, aqui no mundo de hoje, e junto com São José aprender também a colocar a nossa vida e a nossa família inteira nas mãos de Deus, nosso Pai, em união com Jesus. Esse livro, esse aqui é um livro do Leonardo Boff, que fala sobre São José, e é uma maneira nova de falar de São José. Ele começa falando para a gente justamente daquilo que não tem na Bíblia. Ele começa a descobrir de São José, ele vai falando toda a vida dele, até descobrir que a única coisa que a gente tem de São José na Bíblia é que ele era um homem justo. Então ele vai partir daí, e daí ele vai chegando até mostrar a importância de São José na nossa vida. Se a gente olhar aqui o índice desse livro, a gente vai ver que ele não está muito longe daquilo que o Papa também chama para nós. Ele coloca assim, o São José no Evangelho, São José hoje, depois desfazendo o mal-entendidos, que muita gente fica pensando que São José era velho, e ele mostra para nós que não, na época do casamento, São José é um jovem também, e teve a responsabilidade de viver um casamento. Agora, ele fala também que muita gente acha que São José é velho por causa daquela questão dos irmãos de Jesus. Mas isso aí, os irmãos de Jesus, na própria Bíblia a gente sabe. É uma maneira dos judeus falar que os parentes são irmãos. Isso aí a gente vê, por exemplo, quando Abraão ele saiu de Ur, na Caldeia, e veio para a terra onde Deus ia dar para ele levou seu irmão Ló. E, no entanto, Ló é filho de um irmão dele, então é sobrinho. Mas a Bíblia chama ele de irmão. Então, assim, é uma maneira da Bíblia falar as coisas, então não tem sentido. Ou, se a gente também pensar que São José era viúvo, não tem problema, não atrapalha em nada. Porque o exemplo dele com Nossa Senhora é a responsabilidade que ele tem de cuidar de Nossa Senhora, dar um nome a Nossa Senhora e dar um nome para Jesus. Então, ele seria esse capaz de realizar a vontade de Deus. Depois, ele coloca José da história, né? Então, o José que a gente já ouviu tantas vezes na devoção do povo. José da fé e os evangelhos. São José, que é do imaginário dos apócrifos, são os livros apócrifos, é onde a gente tem muita coisa sobre São José, só que não faz parte da Bíblia, apesar de ser livros da época, desde lá, mas não faz parte. Depois ele trata também de São José, que vai realizando para nós a reflexão teológica. Então, que a gente vai da razão até chegar nessa reflexão teológica, como que a gente consegue pensar e ver a vida de São José. E com isso ele vai trazendo depois São José do trabalho, São José da ternura, São José, como chama, à luz, a figura dos pais à luz de São José. Então, coisas que o Papa também falou aqui para nós, a responsabilidade dele na família. Então, apenas um livro. Hoje a gente já tem mais coisa também de São José, livros que falam assim de uma maneira mais séria. Mas temos também muita coisa que é imaginação do povo. Quando é um povo mais simples, que não tem estudo, eles olham para São José mais como a devoção de rezar e pedir ajuda para ele, pedir a graça. Mas ao pedir a graça, muitas vezes a pessoa não pensa que pedir uma graça é a gente querer estar unido com Deus. Porque o que é a graça? Para nós ficamos pensando que é uma ajuda de Deus. Mas que ajuda que é essa? A ajuda de Deus é dar a nós o Espírito Santo. Então, quando eu estou pedindo uma graça, eu estou pedindo de viver sempre unido ao Espírito Santo. É uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente quer uma coisa, mas não tem uma visão completa daquilo que a gente está querendo. E Deus aceita isso, porque Ele sabe que nós não somos capazes de conhecer tudo. A gente aprende alguma coisa. E depois também a maneira de Deus agir, né? Que Ele esconde das coisas, daqueles que são importantes, daqueles que são coisas, e revela as coisas para coisas mais simples.
Então, muitas vezes, o povo simples é capaz de entender muito mais daquilo que Deus quer falar para nós do que aqueles que são intelectuais, que estão buscando isso ou aquilo. Então, acho que vale a pena, muitas vezes, a gente olhar a piedade popular para a gente chegar daí a descobrir realmente quem é São José. E que traz para nós uma alegria muito grande, porque a gente vê o povo, ele age com simplicidade, mas com fé. Quer realmente realizar a vontade de Deus, quer estar unido com Deus.